Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 13 de julho de 2023. Atriz expõe casos sobrenaturais e aparições nos bastidores de A Viagem, parte 3. A novela A Viagem, de 1994, da Globo, é uma das mais marcantes da emissora, e também é muito lembrada pelos atores devido aos eventos sobrenaturais que eles afirmam ter presenciado durante as gravações. Lucinha Lins relatou que presenciou alguns acontecimentos inexplicáveis nos bastidores da novela, que ela diz ter uma energia forte. A atriz lembra que, no estúdio fechado, chegou a ver uma borboleta amarela na cena da cremação de Alexandre, interpretado por Guilherme Fontes. A cena foi especialmente difícil porque lembrava muito o velório do filho de Cristiane Torloni, Guilherme, que morreu em 1991 após sofrer um acidente de carro. Na cena, Dina precisava chorar sobre o corpo de Alexandre. Na ocasião, Lucinha Lins lembra que a borboleta pousou na ponta do caixão, na frente de Cristiane. Tivemos que parar a cena. Ela rondou a Cristiane várias vezes e pousou nela, que teve uma crise de choro atrás do cenário. Todos chorávamos pela cena em si, pelo que o nosso coração estava sentindo, pelo que a Cristiane estava vivendo. Essa borboleta foi de uma delicadeza. Foi um alento para todos nós, recordou. Era uma cena de meia página do roteiro. Quando entrei, a Cris saiu do sofá, escorregou e se sentou no chão. Até aí tudo bem. Começamos a cena com as falas normais, mas do nada desenvolvemos um diálogo que não estava escrito. Uma cena de meia página se transformou em uma página e meia, começou ela. Conversamos pertinente a cena, mas um texto que não estava escrito, e fechamos tomando chá, como previsto. Veio uma voz da direção: posso cortar? Olhamos uma para a outra sem entender nada. Fizemos uma cena que não sabíamos que tínhamos feito, disse. A conexão quase por telepatia entre as duas foi um desafio. Tivemos cenas dificílimas de serem feitas porque tínhamos que nos perceber. Alguém lia o texto, já que nós não falávamos nestas cenas. A nossa interpretação era toda facial e física. A gente mostrava para a câmera que estávamos conversando mentalmente. Isso era muito difícil de fazer, relembrou. Do trabalho, nasceu uma amizade entre as duas atrizes. A novela A Viagem também chamou a atenção sobre o umbral. A ideia do umbral sempre provocou fascínio entre os espíritas e não espíritas. Desde que o médium Francisco Cândido Xavier revelou pela primeira vez a existência do umbral no livro Nosso Lar, em 1944, muitas pessoas criaram uma certa curiosidade sobre o assunto. Umbral pode ser definido como uma zona ou região cósmica onde se encontram, por afinidade e sintonia, espíritos que estão presos aos resultados de suas próprias ações, emoções e pensamentos negativos. É onde se reúnem desencarnados que não conseguem se libertar de muitas emoções, como mágoa, culpa, ressentimento, ódio, revolta, ambição, apego, angústia, dor, luto, decepção, frustrações, etc. Seria, a bem dizer, uma região extrafísica onde os espíritos de afinidades e vibrações menos elevadas se encontrariam unidos em vibração de pensamentos e paixões. Porém, nas próprias obras de André Luiz, assim como noutras obras de espíritos conhecidos, o umbral é tido como uma zona mental não necessariamente física, onde os pensamentos dos espíritos encarnados ou desencarnados criam formas pensamento que nada mais são que imagens criadas pela imaginação, vibração e energia mental que alimentam estas criações mentais. Para o umbral, normalmente espíritos cuja vibração é muito baixa são atraídos por sintonia, espíritos que cometeram erros terríveis em vida ou que se prendem em paixões, vícios, sexo, drogas, perversões, maldades e toda sorte de qualidades inferiores,
como orgulho, egoísmo, vaidade, medo, tristeza profunda, etc. Quase sempre esta ida ao umbral após o desencarne é compulsória e involuntária. O espírito se atrai a este ambiente psicoespiritual através das suas atitudes em vida e seus mais íntimos pensamentos. No livro Memórias de um Suicida psicografado por Ivone A. Pereira há uma nota do instrutor espiritual: após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário estágio numa antecâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, conquanto geralmente penosa. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada, tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas. Outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. Mais adiante acrescenta o espírito benfeitor: efetivamente, no além-túmulo, as vibrações mentais longamente viciadas do alcoólatra, do sensual, do cocainômano, etc., poderão criar e manter visões e ambientes nefastos, pervertidos. Se, além do mais, trazem os desequilíbrios de um suicídio, a situação poderá atingir proporções inconcebíveis. Vários médiuns de abonada responsabilidade confirmam, através da informação mediúnica, a necessidade de muitos espíritos, após o desenlace do corpo físico, passarem por este estágio no mundo espiritual, podendo ele ser mais ou menos penoso, de maior ou menor duração dependendo da conduta moral do ser aqui na vida material e também na vida espiritual. A necessidade é o próprio espírito quem cria. Alguns atravessam este portal quase sem nenhuma impressão penosa. Estes, porém, mais evoluídos moralmente, não são a maioria, pois grande parte necessita esgotar a vitalidade animal latente e dar início ao processo de depuração das viciações físicas e morais neste ambiente, dependendo do caso, em situações extremamente penosas. A mente edifica e produz. O pensamento já bastante vezes declararam é criador, e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo engendradas, realiza, segura o que passou e, com poderosas garras, conserva o presente até quando desejar. Através das palavras de Camilo entendemos que o céu, o inferno e o umbral são o resultado das criações mentais dos seres, que se materializam e atraem para si outros seres que vibram na mesma sintonia. Para muitos, o umbral já é aqui na Terra porque se deixam levar pelo desespero e pela revolta, pelo apego às coisas e prazeres materiais, pelo ódio e desejo de vingança, pelo ciúme e pela inveja, transformando a sua própria vida em tormentos notoriamente voluntários. A paciência, a tolerância e a resignação, a caridade, a benevolência e o amor ao próximo, ao contrário, criam verdadeiros estados serenos de consciência que o indivíduo se sente em verdadeiro céu de felicidade. O umbral, ou o nome que queiramos dar a este estado consciencial, não é o inferno eterno e nem é o local de castigo de Deus. São ambientes amplamente amparados pelos espíritos benfeitores que auxiliam e resgatam os necessitados, dependendo do merecimento, da condição de arrependimento e da vontade do indivíduo de querer se aperfeiçoar. Muitos espíritos não precisam passar pelo umbral, pois a conduta reta e a consciência tranquila são o passaporte seguro para que a passagem seja serena e a chegada na vida maior seja harmoniosa, sendo recebidos pelos amigos, familiares e benfeitores como o viajante que retorna vitorioso de sua empreitada. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de julho de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.